Olá e bem-vindo de volta ao Revelando o Apocalipse hoje. Vamos mergulhar fundo, mas o mais rápido que pudermos. Vamos mostrar a revelação das 7 igrejas do fim dos tempos. Mas isso só será possível se você primeiro entender para quem os evangelhos estão falando e que o fim dos tempos dura 7 anos, mas há um período chamado de acima e 14 anos. Veja, Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 12, um período chamado de acima e 14 anos. Com um arrebatamento pré-tribulação para o terceiro céu, um arrebatamento no meio da tribulação para o paraíso e após a tribulação, uma terceira vez em que venho até vocês. Então, se você começou a entender isso porque tem acompanhado os ensinamentos anteriores, está pronto para este. Se não, volte e assista alguns ensinamentos anteriores. E assim, há muitos mistérios dentro das 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. O que é realmente incrível é quando você se aprofunda nessas coisas. E percebe que o Espírito não apenas guiou os escritores dos livros, mas também guiou aqueles que dividiram os capítulos e versículos. Aqui está um ótimo exemplo de como o Espírito também estava agindo neles. Em Apocalipse capítulo 2, há 4 igrejas. Em Apocalipse capítulo 3, há 3 igrejas. Agora, por que em um são 4 e no outro são 3? Por que não colocar todas em um só capítulo? Por que não dividi-las separadamente ou de outra forma? Bem, quando você percebe o que resulta ao final de Tiatira, você começa a entender por que elas estão divididas dessa maneira. O fim de Tiatira é a vinda do Senhor ao final do 6º ano dos selos. E então, ao final da era de Laodiceia, o Senhor retorna com os pés sobre o Monte das Oliveiras. É absolutamente impressionante. Deixe-me mostrar isso para você em um gráfico que temos em nosso livro no ministryrevealed.com. Então, o que você tem é a história, como o Antigo Testamento e o quadro profético das 7 igrejas. Certo? É isso que você tem nesta linha aqui. E então você tem, é claro, as 7 igrejas dos dias atuais que vão de Cristo até a era em que estamos agora. Então você tem a era apostólica, você tem a perseguição começando em Esmirna. Depois você tem Constantino, uma representação da besta da tribulação aparecendo como Pérgamo. E é o tempo do quê? O período do deserto, quando eles terão que fugir para o deserto por volta da metade dos selos. Você tem Tiatira, que continua esse período de tempo até o fim de Tiatira, que é o Senhor vindo com o Monte Sião Celestial, com o paraíso, o lugar que ele foi preparar, e então o arrebatamento, a grande multidão do meio da tribulação. Depois você tem Sardes, você tem esse período que corresponde aos nossos tempos modernos, lá pelos anos 1500, 1600, que foi a Era da Reforma. A Era da Reforma trouxe mais entendimento e mais revelação da verdade de Cristo, assim como a presença de Cristo aqui trará. Certo? No Monte Sião Celestial, no final dos selos. Então você tem, no Antigo Testamento, o tempo profético era o retrato dos reis de Israel. Bem, é claro, porque agora o Senhor estará aqui no Monte Sião Celestial, e ele será o sumo sacerdote e rei, e isso corresponde ao tempo dos reis de Israel. Isso seria a partir do 7º selo ou do 7º ano da tribulação, avançando agora para os julgamentos das trombetas, os próximos 7 anos. E então o que acontece? Bem, então você tem Filadélfia. Os 144 mil, os missionários que representam a era missionária, e a era missionária é a representação dos 144 mil, na primeira metade dos julgamentos das trombetas. Até o tempo da remoção de Israel é quando a besta retorna, ele terá sido morto e voltará. No meio das trombetas, cerca de 10 anos e meio, o Messias é cortado e uma guerra irrompe. Até a 7ª trombeta, até o final da 6ª trombeta. E então o Senhor retorna com os pés sobre o Monte das Oliveiras na 7ª trombeta. Então você tem Laodiceia, que vem em seguida, que é a era da apostasia em que estamos atualmente, e o período dos reis de Judá, que é agora o período dos reis de Judá, certo? É a casa de Judá que está na terra de Israel neste momento. E assim que o pré-tribulação acontecer, essa era em que estamos atualmente vai recomeçar. E agora será a era apostólica.
assim que o pré-tribulação acontecer. Todas essas coisas que se desenrolaram ao longo de cerca de 2000 anos no Antigo Testamento se desenrolaram por cerca de 2000 anos no Novo Testamento. Tudo isso vai acontecer novamente em um período chamado acima de 14 anos. É por isso que o discurso de Marcos e o de Mateus nos dizem que será um tempo pior do que toda uma história humana desde a criação, certo? Então agora, quando vamos para Apocalipse capítulo 2, vemos que começa com Éfeso, e novamente não temos muito tempo. Então, vou apenas passar rapidamente por algumas dessas coisas. Vemos que aqueles que não são apóstolos, que são mentirosos. Ok, por que os apóstolos são mencionados aqui? Um grupo falso de apóstolos, porque haverá um grupo verdadeiro de apóstolos aqui. Este é exatamente o momento em que a era apostólica começará novamente. Certo? No início da tribulação, uma vez que o pré-tribulação acontece e as pessoas entram em pânico, então o que acontece? Bem, então você vai novamente para Apocalipse, capítulo 2, e vai para Esmirna. Veja o que diz sobre Esmirna. Este é um grupo remanescente do pré-tribulação, escolhido para permanecer e servir ao Senhor durante a tribulação. Sim, haverá um grupo moderno de apóstolos. Não sabemos se serão 12 novamente ou mais, mas este é um grupo separado, um grupo remanescente que servirá ao Senhor. E vemos que está escrito: o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Vocês terão tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E diz: aquele que vencer não será atingido pela segunda morte. Então, há muitos detalhes neste trecho. Diz que alguns de vocês serão lançados na prisão. Alguns serão mortos e não provarão nem serão atingidos pela segunda morte. Bem, quando você vai para Lucas 21, que é o discurso de Lucas, ainda não são os 14 anos. Ainda estamos na parte anterior. Os 40 dias já terão começado agora. E é isso que lemos no discurso de Lucas. No versículo 12 diz: mas antes de todas essas coisas, ou seja, antes do cavaleiro do cavalo vermelho, no início dos 14 anos, que é nação contra nação, reino contra reino. Agora ouça o que está escrito. Isto é novamente a parte de cima. Ainda estamos nessa parte de cima. E diz que eles vão entregar vocês às prisões. Você sabia que só o discurso de Lucas fala sobre ser entregue, sobre ser levado para a prisão? E se formos ao versículo 16, diz: e vocês serão traídos tanto por pais, como por irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês. Eles farão com que sejam mortos. Você reconhece a expressão, até mesmo a frase, alguns de vocês? Isso só é encontrado no discurso de Lucas. Bem, outra coisa que você viu foi que aqueles que vencerem nesse grupo não serão atingidos pela segunda morte. Bem, você vê isso em Apocalipse capítulo 20. Aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Cristo, que os serviram durante o tempo dos selos, colocaram suas vidas em risco por ele. Diz que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, mas o restante dos mortos não viveu novamente até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui está. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Ok, esse grupo vai governar e reinar com Cristo durante os 1000 anos. Você vê como está organizado? Tudo em ordem. Agora chegamos a Pérgamo. Que período de tempo é Pérgamo? Pérgamo está cerca de 2 anos e meio dentro da tribulação agora. Ok, agora essa parte acima está concluída. Agora estamos no tempo de uma tipologia de Constantino e um período de deserto. Então, onde estamos agora? Bem, você vê que Balaão e Balaque agora estão em cena. Balaão e Balaque são o falso profeta e a besta. Na tipologia do Antigo Testamento, como o rei e o falso profeta, eles são a mesma representação da besta e do falso profeta do fim dos tempos. E até diz: ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Então, o que estamos vendo aqui? Estamos vendo a besta agora aparecendo, estamos vendo mártires e estamos vendo serem alimentados com o maná escondido. Bem, se formos ao capítulo 13 do seu discurso, veremos que se trata da abominação da desolação, estar onde não deveria, o que também significa colocar onde não deveria. Não é a mesma coisa que a de Matthew. Este é o momento da marca da besta. E o que acontece a partir desse ponto? É nesse momento que eles devem fugir para o deserto. A fera aparece. Veja bem, você tem a besta
e tem o falso profeta, um que surge do mar e outro que surge da terra. É disso que se está falando. Em Apocalipse, capítulo 2, quando se trata de Pérgamo, estamos falando da parte da metade da tribulação, quando a besta recebe seu poder e o falso profeta aparece. E por que o maná está escondido ali? Porque as pessoas serão alimentadas pelo Senhor enquanto estiverem no deserto, escondidas em lugares por todo o mundo, sendo protegidas pelo Senhor, sendo alimentadas por Ele. Quando se está em meio à natureza selvagem, percebe-se como tudo acontece em ordem. Estamos falando de focas. Bem, agora chegamos a Tiatira. Veja, os olhos dele são como uma chama ardente. Seus pés são como bronze polido. Você vê isso em Daniel, capítulo 7, certo? E em Daniel, capítulo 7, é o Senhor quem está lá, e ele vai destruir a besta, mas não matar todos que são inimigos. Bem, é exatamente isso que acontece na vinda do Senhor, no final do 6º ano dos selos. Veja, nós descemos um pouco mais. Diz, eis que a lançarei num leito, e os que cometem adultério com ela em grande tribulação. Quando é a grande tribulação? Vai ser ainda pior quando você chegar à parte intermediária das trombetas. E então, diz no versículo 27 de Apocalipse 2, e ele as regerá com vara de ferro, como vasos de oleiro serão despedaçadas. Este é o Senhor vindo no final do 6º ano dos selos, quando ele vai reinar com vara de ferro. Nós o vemos vindo exatamente aqui no final do 6º ano dos selos. É nesse momento que ele vem com o Monte Sião celestial. Esta é a ira do Cordeiro, que é a vinda do Senhor de Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Você percebe isso? É nesse momento que ele vai reinar com vara de ferro, e então você vê que foi arrebatado. Este é o foi arrebatado de 2 Coríntios, capítulo 12, o segundo, o que foi arrebatado e vai para o paraíso. Agora, o Senhor está aqui. É o final do 6º ano dos selos. Ele vai batalhar contra a besta. Certo, em Apocalipse capítulo 17, você tinha a besta que era, não é? E há de subir do abismo. Então, quem é a besta que era? Porque foi na segunda metade dos selos, o Senhor a matou no final do 6º ano dos selos, então ela não é. E depois há de subir do abismo. Quando é que ele a mata? Vemos bem aqui, quando ele luta contra os 10 chifres e a besta como o cordeiro, que é rei dos reis e senhor dos senhores. Agora completamos os selos em Apocalipse capítulo 2. E em Apocalipse capítulo 3, agora chegamos a Sardes. E essa conexão com Sardes é para aqueles que estavam vigiando. Você vê isso no final do discurso de Marcos. Pois quando digo a vocês, digo a todos, vigiai, vocês não sabem quando eu virei. Eu venho como um ladrão. Este é o Senhor agora reunindo a grande multidão do meio da tribulação. E então, o que acontece? Estamos entrando em Filadélfia. Então agora você teve o Senhor aqui. A parte da reforma, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E então Filadélfia é agora. Quando eles saem, é agora o tempo dos 144 mil que estão saindo durante a primeira metade das trombetas. E você vê em Apocalipse 14 o cordeiro em pé no Monte Sião com os 144 mil e o nome de seu pai escrito em suas testas. Bem, não sei se você percebeu isso, mas até mesmo falou sobre isso em Filadélfia. Veja, diz, eis que eles são uma coluna. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Certo, esta é Filadélfia, meio das trombetas, quando eles agora estão saindo para servir ao Senhor, quando a besta, quando Satanás foi lançado para baixo. Agora, onde estamos? Agora eles saíram durante a primeira metade das trombetas e agora chegamos à era de Laodiceia. A era de Laodiceia é esse tempo novamente em que estamos agora? E vai começar de novo no meio das trombetas, bem aqui. Isso é 10 anos e meio dentro da tribulação. Quando Satanás for lançado para baixo, estaremos agora neste ponto do afastamento enquanto Satanás estiver aqui. A besta voltou porque saiu do abismo e vocês todos entendem isso. A partir da perspectiva de Laodiceia, em 2 Tessalonicenses, quando o filho da perdição vem. Veja, o filho da perdição é aquele que vem, que era, não é? E há de subir do abismo. Certo, é quando ele sai do abismo no meio das trombetas, 10 anos e meio após o início da tribulação.
E ele irá governar e reinar, tendo-se proclamado Deus, até que o Senhor retorne com os pés sobre o monte de oliveiras, como vemos em Zacarias capítulo 14, e aconteça a batalha final em Apocalipse capítulo 19, quando será o pisar das uvas da ira de Deus.